Olá pessoal, professor Erickson Meirão aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso projeto Clube da Leitura, que funciona dentro do nosso grande projeto Clube do Concurseiro. Professor Erickson Meirão, especialista em legislação, e hoje eu quero te convidar para que a gente juntos faça a leitura guiada desses artigos que está aí em seguida na tua tela aparecendo. Artigo 8º, o artigo 11 da nossa Constituição Federal. Deixa eu compartilhar a tela aqui para ficar completinho. Então, hoje o nosso objetivo é fazer a leitura guiada, estruturada, esquematizada dos artigos 8º até o artigo 11 da Constituição para que a gente possa fechar nossos direitos sociais. A gente já fez no episódio passado a leitura do artigo 7º, texto do artigo 7º, e agora a gente vai fechando aqui artigo 8º ao artigo 11 da nossa Constituição Federal. Esse projeto aqui, você já sabe, se você vem acompanhando, faz parte da leitura, e aí para você fazer parte, link da inscrição para você acompanhar todas as aulas restantes e também acessar a leitura guiada das outras leis, você pode fazer a sua inscrição por apenas R$ 29,90, acesso vitalício, tá? Então, é um projeto muito bacana, o pessoal está gostando bastante. E a gente vai fazer a leitura da Constituição, guiada, esquematizada, com grifos, organizado, como você vê nessa aula aqui, e também de outras leis especiais, como lei de atividade, lei do processo administrativo, que são leis comumente são cobradas no concurso público. Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui slides para que a gente possa começar. Então, essa partezinha aqui do artigo 8º ao artigo 11 é o seguinte, a gente tem lá no artigo 6º, como a gente já viu, os direitos sociais clássicos. Aí depois no artigo 7º a gente viu os direitos sociais dos trabalhadores. Aí no artigo 8º ele começa a parte dos direitos sociais relacionados a sindicatos. Aí no artigo 9º a gente tem o direito social de greve. No artigo 10 a gente tem o direito de participação. No artigo 11 a gente tem o direito de representação, tá? Então a gente vai passar por todos esses artigos aqui. O que é importante nesse tópico aqui, ó? O artigo 8º é o que normalmente cobra-se mais em prova, porque ele tem uma série de regrinhas, de requisitos aqui que você precisa prestar muita atenção, especialmente numa prova de múltipla escolha, tá? Então o artigo 8º ele vai dizer pra gente o seguinte, olha só, é livre a associação profissional sindical observado o seguinte. Então ele está dizendo que é livre as pessoas se organizarem por meio de associações profissionais e também em sindicatos. Aí você não pode esquecer, por exemplo, eu sou advogado, nós temos algumas associações profissionais dos advogados. Você pode ter a associação dos professores, você pode ter a associação dos médicos, pode ter a associação de jogadores de futebol. Qualquer associação que respeite a regra lá do artigo 5º, ela tem que ser uma associação para fins legais, para fins lícitos, pode. Mesma coisa para sindicatos, ok? E aí você só tem que observar o seguinte, existem algumas regras aqui trazidas nos incisos, tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui no inciso 1? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas, né, proibidas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um princípio no inciso 1, que é o princípio da autonomia sindical. Você sabe, né? Apesar de ser um projeto aqui só de leitura, organização, sempre dou um gostinho a mais para vocês aqui, sempre um gostinho a mais para o teu material ficar o mais completo possível, tá? E aí tá dizendo então que existe essa autonomia e que o Estado ele não pode exigir essa autorização para fundar um sindicato. Não precisa. Preencheu os requisitos, cumpriu tudo, pode fundar. E o principal requisito aqui para fins de prova de direito constitucional é que haja o registro no órgão competente. Ok? No órgão competente. Professor, que órgão é esse? Isso aqui deu muito problema, inclusive foi parar lá no STF, tá?
E essa questão do órgão competente, você precisa lembrar da súmula. Você vai lembrar da súmula 677, tá? Você vai lembrar da súmula 677, que fala que até que venha uma lei dispondo, o órgão responsável é o Ministério do Trabalho. Tá? Então, até que venha essa organização, essa lei, a gente tem CUMB, de acordo com a súmula 677 do STF, o órgão competente é o Ministério do Trabalho. Tá bom? Então essa é a ideia. A lei ela não pode exigir nenhum tipo de autorização do Estado para a fundação de sindicato, só ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedada depois qualquer interferência ou intervenção na organização. Certo? Beleza? Tranquilos? Marcadinho, anotado? Vamos lá para o nosso inciso número 2, que fala o seguinte: é vedada, proibida, a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que se defina pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Esse aqui é um dos que mais caem, tá? Porque olha a riqueza de detalhes que ele tem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o princípio da unicidade sindical ou da unidade sindical. Dos dois jeitos está certo, tá? Então ele vai dizer que é proibido que se crie mais de uma organização sindical, seja no grau que for, de uma mesma categoria nessa base territorial. E o que é a base territorial? A base territorial, ela normalmente é definida por uma área nunca inferior a um município. E aí tu nunca pode esquecer, porque a gente tem sindicato, que normalmente é nessa base menor, nunca inferior à de um município. A gente tem as federações, que normalmente atuam abrangendo um estado inteiro. Nós temos o maior de todos, que são as confederações. As confederações têm abrangência nacional, tá? Então não vai poder nunca ter mais de uma confederação, mais de uma confederação, mais de um sindicato. Por quê? Porque essa criação de mais de uma organização ela é em qualquer grau. Sindicato, federação ou confederação. Tá bom? Então, cuida isso. É proibida criar mais de uma organização sindical em qualquer grau, na mesma base territorial. Quem é que define essa base? Bom, são os trabalhadores, os sindicatos dos empregados ou sindicatos patronais, tá? Os dois podem ter sindicatos. E aí não pode ser essa organização sindical nunca inferior à área de um município, tá? Então, cuidado muito com esses detalhes aqui. Bora lá pro 3. Inciso 3 fala disso. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos, interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. A CESP, por exemplo, adora esse inciso 3 aqui, inclusive em questões judiciais. Normalmente fala que é só em questões administrativas ou fala que é somente em questões judiciais. O sindicato ele pode representar os interesses da categoria tanto na esfera judicial, né, na justiça, como na esfera administrativa, em algum órgão como o Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, né, o Ministério Público do Trabalho, ou numa prefeitura, em algum outro local, pode representar sem nenhum problema. Tá bom? Inciso 4, bem tranquilo, fala que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, vai ser descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa parte aqui finalzinha, independentemente, né, tá citada daquela contribuição que refere-se à contribuição sindical, que agora está aquele imbróglio, né? E essa Assembleia Geral, ela cita aquela contribuição confederativa, né, que serve para custear todo o sistema federativo, confederativo ou dos sindicatos. Então nós temos essas duas diferenciações aí que, para fins de prova de constitucional, não importa tanto. Cuida esse detalhezinho aqui que eu grifei para fins de prova de lei seca, né? Numa aula de constitucional e sindicato, a gente aprofunda um pouquinho mais falando desse imbróglio aí das contribuições sindicais, tá bom? Olha só, inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado sindicato. Tranquila, né? Direto ao ponto.
pode ser obrigado a se filiar no sindicato, muito embora na prática os sindicalistas eles tentem ter, de alguma forma, persuadir a fazer parte do sindicato, né, independente da categoria, inclusive sindicatos de servidores públicos, eles fazem muito isso. E se caso tu se filie, pode sair livremente, porque tu não é obrigado a se manter filiado, pode sair a qualquer momento, tá? É uma faculdade, a mesma coisa para associações vale. Inciso 6 fala que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. É uma das grandes participações aí do sindicato, são nas negociações para direitos e deveres, conquistas aí dos trabalhadores, tá? Então esse é até um princípio que a gente estuda lá no direito do trabalho, o princípio da interveniência sindical, né, na normatização coletiva. Então, quando empregados e empregadores estiverem discutindo lá as normas que vão compor as regras da coletiva, das normas coletivas, o sindicato tem a participação obrigatória. Tá bom? Esse aqui também é bem interessante, cai bastante. O inciso 7 fala que o aposentado filiado tem direito a votar e também ser votado nas organizações sindicais. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso aqui cai bastante em prova. Bancas tentam dizer que o aposentado ele não pode ser votado. Ou ele coloca que o aposentado, mesmo não estando mais filiado, tem direito a votar e ser votado. Cuidado, porque é o aposentado, mas desde que ele seja filiado. Ele pode tanto ter direito a voto, como pode ser votado para dirigente sindical. Ok? Então, cuidado muito com esse detalhe. Certo? Professor, isso aplica para servidor público aposentado? Já se aplica também, isso já foi cobrado em prova. Então, é tanto seletista como, de repente, o aposentado estatutário que é representante de sindicato. Joia? Aqui nós temos uma das garantias do direito do trabalho, isso aqui se estuda muito mais nas chamadas estabilidades, né, do emprego, como da gestante ou como desse dirigente sindical. Aqui só grava porque a gente está trabalhando lei seca para constitucional. Então, o inciso 8 ele fala o seguinte, que é vedada, é proibida a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Por isso que não são todos os sindicatos, é o dirigente sindical. Então, a partir do momento que alguém que é filiado ao sindicato, ele quer concorrer para ser diretor sindical, a partir do momento que ele registra a sua candidatura, tá, para cargo de direção ou representação, ele não pode ser mandado embora. Por quê? Porque o cara que é dirigente sindical é o cara que vai entrar no conflito, o cara que vai para a linha de frente contra o empregador para defender o interesse da categoria, tá? Então ele tem que ter uma proteção a mais. Então é vedada a dispensa desse empregado sindicalizado a partir do registro da sua intenção de se candidatar, ok? E se ele for eleito, ainda que for eleito para suplente, ele tem garantia no emprego até um ano após o final do mandato. Ok? Então, a partir do momento que ele registra a sua intenção de voto, ele está protegido. Se ele for eleito, ele fica com essa garantia de não ser mandado embora até um ano após o final do mandato, mesmo que tenha sido para suplente. Professor, nenhuma hipótese ele pode ser mandado embora, a exceção daqui, ó. Salvo se ele cometer falta grave nos termos da lei. Se ele cometer uma das faltas graves que justifique a justa causa, por exemplo, lá da CLT, ele pode ser mandado embora. Bom, lembrando, não é aula de direito de trabalho, é lei seca, estudo da lei seca aqui, direcionado, grifado, com um pouquinho mais de informação aqui para ti não ficar tão perdido, tão amarrado na leitura, tá? Então, se tu quer aprofundar isso, tem que procurar o nosso curso mais completo de constitucional. Se tu vai fazer, por exemplo, um TRT, algum curso que cobre direito de trabalho puro, bom, aí tu tem que procurar um professor, um curso especializado em direito de trabalho, processo de trabalho, porque vai ser muito importante. Joia? Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se às organizações, sindicatos rurais e colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Então, tudo que a gente viu até agora, no artigo 8º até o inciso 8, se aplica também a trabalhadores rurais e às colônias de pescadores. Eles podem se organizar em sindicatos também. Tá bom? Artigo 9º. Artigo 9º, tranquilo. Lei de greve.
não é uma lei que a gente está estudando agora nesse momento, é somente as disposições constitucionais trazidas aqui no artigo 9º, tá? O artigo 9º ele fala que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que devam por meio dela defender. Uma prova de lei seca, o que tu tem que cuidar? A banca pode vir te cobrar assim, ó, a quem compete, ou seja, a quem é atribuído o direito de iniciar a greve, de exercer o direito de greve. É claro que é os trabalhadores, né? Daqui a pouco vem uma banca lá e tenta colocar que é ao empregador. Para quem não é muito acostumado com prova, com esses termos, não é do direito, empregado, empregador confunde muito rápido, confunde muito fácil numa prova, no nervosismo lá. Então, cuidado, o direito de greve é um direito assegurado pela Constituição, artigo 9º, e compete aos trabalhadores. A banca pode botar, compete aos empregados, tá? Decidir sobre a oportunidade de exercer e quais são os interesses da categoria que vão ser defendidos lá nesse direito à greve, tá bom? Aí depois nós temos o parágrafo 1º que fala que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre os atendimentos das necessidades inadiáveis da comunidade. Só que ela não disse qual, ela falou só que uma lei vai definir. A gente tem essa lei, tá? A lei de greve é a lei 7.783 do ano de 89, tá? Do ano de 89. Aqui tem quais são os serviços essenciais que não podem parar, transporte coletivo, por exemplo, né? Serviços aí essenciais à comunidade, tá bom? E fala o parágrafo 2º que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penalidades da lei, a mesma lei, tá? Inclusive, fazer aqueles piquetes, aquelas coisas, se é proibido, é um abuso que pode sujeitar os responsáveis que fizerem a responder nos termos da lei de greve. Joia? Bem tranquilo aqui. Aí depois o artigo 10 e 11, muito tranquilo, muito tranquilo. O artigo 10 fala que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos e seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão. Por exemplo, é muito comum ter a participação da classe de trabalhadores e empregadores no INSS. Por quê? Porque trabalha e traz as questões previdenciárias dessas categorias, né? Então, já que todo poder emana do povo, é natural que onde decisões importantes como essa também tenha a participação do povo, tá bom? É chamado direito de participação, direito social de participação. E o artigo 11, para a gente fechar, direito de representação, ok? Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes empregados, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. É muito comum, às vezes, em novela, né? Tem aquelas novelas da Globo, por exemplo, que tinha uma fábrica, e aí tem um dos personagens lá que é o líder daquele piso, né? Do chão de fábrica, lá dos trabalhadores do chão de fábrica. É esse líder que normalmente vai conversar com a diretoria, né? Porque imagina 200 empregados invadindo a sala do diretor da empresa. Não, é um que vai ser o representante para levar os interesses, as demandas para a diretoria, né? Então aqui tu tem que cuidar um detalhe. Para a prova de lei seca, nas empresas de mais de 200 empregados. Professor, o que é mais de 200 empregados? Responde aí mentalmente para mim. Se eu tiver uma empresa com 200 empregados cravadinho, eu posso ter essa representação? É a partir então de 201, ok? Mais de 200 empregados significa 201, tá? Então, numa prova, toma cuidado com essa expressão, principalmente uma prova de lei seca. A provinha de lei seca pode tentar te complicar por aí. Joia? Fechados? Então, espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido, e eu espero ainda mais que deixe teu like, deixe teu like aqui nessa aula, te inscreva no canal, me segue nas redes sociais. E abaixo do título dessa aula, estou deixando para vocês os links para vocês se matricularem no projeto Clube da Leitura, R$ 29,90, acesso vitalício, barbada, tá? E também tem o link do Clube do Concurseiro, que é o projeto maior, onde tu vai ter aulas teóricas aprofundadas aí de constitucional, administrativo, relação especial, português, matemática, informática, módulos lá de gestão de
tempo, foco, disciplina, técnica de estudo. É um ambiente ideal para o concurseiro estar. E esse ambiente ideal, o Clube do Concurseiro, hoje está custando apenas R$ 497. Taxa única que dá direito a acessar por um ano a nossa plataforma Clube do Concurseiro, tá? Então tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos e tem para todos os interesses. Se só te interessa fazer a leitura da Lei Seca, Clube da Leitura R$ 29,90. Se te interessa estudar de uma maneira mais aprofundada as matérias básicas que são cobradas nos principais concursos, Clube do Concurseiro 497, parcela em até 12 vezes nos cartões, tá? Se te interessa, por enquanto, só ficar conhecendo aqui, só ficar dando uma olhadinha, segue aqui o nosso Instagram, se inscreve no canal e vai acompanhando até que tutoragem avance Tá bom? Então é isso. Te encontro na próxima aula, na sequência aqui da Constituição. Abraço, juntos, até mais.